Geraldo, quero te agradecer muito viu, pela oportunidade, aqui, pelo tempo que você está dedicando aqui no meu canal, viu? Para mim é uma honra estar fazendo esse vídeo com você. Conheço um pouco da sua história, né, da sua superação, então obrigado, viu? Para mim é uma honra mesmo. Eu que agradeço o carinho e a ótima companhia. Obrigado. Geraldo, queria que você falasse um pouquinho do seu início, né? Você começou a trabalhar muito cedo, como que foi sua infância, assim, e quais foram os primeiros passos que você viu na sua infância lá que te levou a empreender? Olha, minha infância foi sensacional. Eu tinha uma família extraordinária. Eu tenho uma família extraordinária, mas eu tinha uma líder que fazia toda a diferença nessa família, que era minha mãe. É líder, ela atendia, servia, cuidava de todo mundo, era uma puta referência de empreendedorismo. Que empreender, no meu ponto de vista, é o que ela fazia. Você atende, serve, você protege, você dá a direção, você se põe à disposição sem esperar reciprocidade. Faz pelo outro. Dá sentido à vida à medida que você faz, dá sentido à sua e à do próximo. Então, o sentido da vida, faz dar sentido à vida. Cuidar das pessoas, empreender. No meu ponto de vista, desde pequenininho que eu entendia isso como o que chama hoje de empreendedorismo, para mim é o que já acontecia lá atrás da minha infância. Era isso, tá? Eu acho que para empreender precisa ter um propósito. E o propósito tem que ser servir, tem que ser o que uma mãe faz para os filhos, que não faz diferença entre os filhos, que trata todos como semelhantes de verdade e só diferentes, mas todos têm o mesmo direito, o mesmo tratamento, a mesma proteção, o mesmo carinho. Eu aprendi a lidar com pessoas do jeito que a minha mãe lidava conosco, lidava com a família, com os filhos, e ainda cuidava do marido, que nem filho dela é. Então, na realidade, para mim, isso foi um exemplo de liderança. Então, eu era muito feliz, com 7 anos e meio, minha mãe não passou bem, foi internada, faleceu. Eu entendi na época essa força que ela me deu do 0 ao 7,5, e eu já vim com esses valores de base, lá de trás. Eu aprendi a acreditar com essa mulher, aprendi mentoria ouvindo essa mulher. Eu aprendi muito também com meu pai depois. Meu pai nunca foi uma pessoa violenta, que judiasse da gente, sempre foi um cara muito trabalhador. Ele não tinha, tinha um espírito de lutador, mas não de empreendedor, porque junto com o empreendedor precisa vir a proteção, precisa vir a gestão, precisa vir a educação financeira. Então, minha mãe era mais empreendedora. Meu pai era lutador, ou seja, trabalhador. Tem duas coisas que eu aprendi que era um pouco distinta. Uma coisa é você fazer gestão da vida, e a outra coisa é você viver. Meu pai vivia. A minha mãe fazia gestão da vida e de todos que estavam em volta. Então, eu aprendi de lá, então eu nunca tive um tempo difícil. Ah, mas a sua mãe faleceu cedo, você foi trabalhar cedo com 8 anos de idade. De onde é que você tirou esse espírito empreendedor? Para mim, já era empreender isso. O que ela fazia já era empreender. Eu trabalhar 12 horas por dia sacando carvão, catando latinha, já era empreender. Já para servir as pessoas, para ajudar as pessoas. Então, na realidade, o tempo passou e eu mudei de endereço, não mudei os valores. Eu sou o mesmo cara que empreendia lá atrás. Eu empreendo. O que eu faço? Eu sirvo, eu atento, eu dou a direção, eu cuido, eu faço questão de usar a energia, a força que eu tenho para cuidar do próximo. E eu sempre tomei o cuidado de cuidar primeiro de mim. Talvez a minha mãe não tenha feito isso. Eu copiei da minha mãe tudo que importa, tudo que interessa, e acrescentei aquilo que somava para mim. Uma dessas coisas que eu acrescentei para mim é cuidar primeiro de mim. Eu ponho a máscara primeiro em mim. Você quer me incomodar? Você não tem o poder, porque eu já vou estar blindado. Porque eu cuido primeiro de mim. Depois eu atendo você. Então, para mim, sempre foi muito simples isso, essa coisa do empreender. Para mim, eu faço isso naturalmente, porque eu acho que empreender é um estado de espírito. É você ser forte nos valores e desenhar, buscar um propósito de vida, dar um sentido para a sua vida produtiva, para você deixar um legado. Então, empreender não tem nada a ver com abrir uma empresa, abrir um negócio, uma startup, ter um CNPJ ou ter um emprego, um espírito empreendedor. Acho que empreender é uma coisa que tem muito mais a ver com a nossa disposição de fazer alguma coisa pelo próximo. Você citou a questão de liderança aí que a sua mãe tinha, né? Era uma pergunta que eu ia fazer mais para o final, mas já que você falou de liderança, nessa caminhada toda sua, né, até hoje, assim, qual que é o principal valor que você vê hoje que um líder tem que ter, né? Tanto dentro da empresa, como dentro da família, na vida pessoal dele? Ele copiar um pouquinho a base, ele ser um pouquinho mãe e um pouquinho pai. Mãe, carinho para as pessoas, cuidar das pessoas, não fazer diferença entre as pessoas, não separar as pessoas. A mãe não faz isso. Se ele tiver um pouco do espírito feminino, que é o cuidado de mãe, de criadora, ele vai ser um líder que as pessoas querem ficar perto, porque todo mundo quer ficar perto da mãe, porque ela é a melhor líder de referência que nós conhecemos na Terra.
Então, você quer ficar perto do líder. E ela se torna um líder por admiração. Então, você precisa ser um pouco mãe do seu time para se tornar um bom líder, um líder querido. E qual que é a outra parte? Volta para a base família de novo, que é o pai, que é a disciplina. Uhum. Então, você precisa ter carinho de mãe e disciplina militar. A hora que chega na disciplina, você não precisa nem dar carteirada e nem dizer que você é o líder, que você é o chefe, que você é o CEO. Você pura e simplesmente vai conseguir disciplina só dando orientação com disciplina, sendo você o exemplo, mas principalmente conquistando isso com o carinho de mãe que você já deu. Para não perder o carinho de mãe, todo mundo obedece o pai. Então, eu acho que o líder pode ser o pai e a mãe. Carinho de mãe, disciplina militar, que vem da parte mais forte, a força física, né? Força mental, física, mas o carinho é de mãe, a criadora, que acolhe, que protege, que dá a sensação de segurança. Eu acho que um bom líder é aquele que faz um papel conjunto de pai e mãe, como se o seu time fosse extensão da família dele. Geraldo, vamos falar um pouquinho da sua empresa, né? Do início dela, a JR Diesel, né? Ela foi sua primeira empresa assim que você criou e como que surgiu, né, a ideia de você estar criando? Qual necessidade você viu assim para estar criando essa empresa aí na sua vida? Olha, na realidade, todos os meus negócios foram uma consequência. Eu não tive. A pessoa fala que eu tive uma visão extraordinária, um cara visionário e chegou lá na frente. Isso é balela, tá? Eu não acredito nisso. Você pega um propósito e vai buscar. O meu primeiro propósito era conseguir pôr café da manhã em casa. Então eu era empreendedor sacando carvão. Mas eu ganhava, o que eu ganhava dava para pôr o café da manhã, eu tinha um propósito. Catar latinha é que dava um pouquinho mais de dinheiro. Então eu achei que catar latinha era trabalhar para mim mesmo e fazer alguma coisa que eu conseguia fazer mais coisa para pessoas. E empurrar carrinho na feira, eu tinha os carrinhos que eu alugava para os amigos, eu já tinha uma locação de carrinho de feira. Ou seja, empreendendo. Então, essa coisa continuou acontecendo. E quando eu arrumei um trabalho com 13 anos de idade, fui trabalhar numa multinacional de office boy, o espírito era empreendedor, a atitude era de dono. E eu cresci lá em menos de 15 anos, o que, de uma forma assim, extraordinária. Tipo assim, eu fui de office boy a diretor de uma multinacional nesse período, entrei com um salário e saí ganhando 121 salários. Então, assim, como é que surgiu a JR? Eu ajudava meus irmãos. E numa dessas ajudas, acabou perdendo os caminhões. Eu precisava vender as peças para pagar o carnê para proteger a credibilidade. Para vender aquelas peças, precisou comprar mais peças e surgiu essa empresa. É um acidente de percurso. Eu jamais teria saído do meu emprego ganhando 121 salários para arriscar ter um CNPJ. Eu fiz aquilo para ajudar meus irmãos. Meus irmãos deixaram a empresa quebrar, novamente, para proteger a credibilidade e manter meu nome limpo, eu fui para lá tocar a empresa e eu tocava as duas coisas: meu trabalho e a empresa. 16 horas por dia, 8 em cada um. Às vezes 10 no meu trabalho e 6 na empresa, 12, 13 no meu trabalho, 3, 4 na empresa. Eu sempre dava preferência ao que me dava o pão do dia a dia, que era meu CLT. E o resto do tempo eu usava para poder fortalecer a empresa que eu abri no meu nome. Meus irmãos largaram, tinha 6 pessoas trabalhando, eu precisava proteger essas pessoas, então eu tocava as duas coisas. E ela se transformou no que é? Acidente de percurso. E por que ela quebrou? Porque eu inventei moda, porque eu fui vaidoso, porque eu fui inconsequente. Mas assim, eu sempre toquei. Mas por que ela voltou, se levanta e vai de novo, que tem essa resiliência? Porque desistir não é uma opção. Eu acredito muito em mim, no Deus que está dentro de cada um. Tipo assim, eu acredito em Deus, mas eu olho que Ele está em mim, tá? Eu preciso ter atitude. Eu preciso dar o primeiro passo. Então, depois Deus põe o chão, mas você tem que dar o primeiro passo. Você precisa acreditar. E se dedicar 16 horas por dia. Então, na realidade, a empresa é uma consequência do esforço, da dedicação, da determinação diária de deixar um propósito, de criar um legado, de fazer alguma coisa que continue ajudando outras pessoas, gerar emprego, fortalecer famílias, propósito, tá? Então, na realidade, nossa, você conseguiu criar a maior empresa de escala automotiva da América Latina. Não, só foi acontecendo. Tá? Essa questão que você falou aí da falência, né, de quebrar, isso aí na sua vida, quando veio assim, foi rápido a sua recuperação psicológica, assim, para continuar a empresa, ou você levou um tempo ali para assimilar aquilo e querer tentar continuar? Instantâneo. Não teve nem tipo, amanhã, vou começar amanhã. Não, você quebrou agora, o banco acabou de fechar sua conta, então começa agora. Você não sacaneou ninguém, você sabe qual que é o segredo quando você vai para o fundo do poço. No meu ponto de vista, qual foi o meu segredo?
foi reconhecer que o poço é meu, porque fui eu que cavei, tá? Você está dentro do poço que você cavou, você não sabe sair? Claro que você sabe. Por que algumas pessoas não estão saindo? Porque acham que não é dele o poço. Aí, se não é seu, você não sabe o caminho de volta. Então, eu sempre tive facilidade em reconhecer que o inconsequente fui eu, que o vaidoso fui eu, e que o cara que foi irresponsável, que deu a primeira machadada para cavar o poço, fui eu. Então, o poço foi ficando fundo porque eu fui cavando. Eu preciso, pelo menos, ter o discernimento e a atitude de parar de cavar. Agora, assim, quando mais fundo o poço, mais água tem, não é? Então, tome um gole, enche o balde e leva para quem está lá em cima, tá? Eu queria te fazer uma pergunta, Geraldo, sobre educação, né? Educação no empreendedorismo. Assim, essa educação da escola mesmo que a gente tem, né? Ensino médio e tal. Eu sou professor aqui na minha cidade e eu vejo muito os adolescentes que estão saindo do terceiro ano do ensino médio agora querer trabalhar. Eles não querem muito assim estudar hoje. Eles querem sair, trabalhar, ganhar um dinheiro e tal. Qual a importância assim, que você vê da educação assim de base no empreendedorismo? E isso faz muita diferença assim, para o cara ter sucesso na vida dele financeira, na vida empresarial? Sim, no meu ponto de vista, as crianças deveriam trabalhar com 5, com 6, com 7, com 8 anos. É escravo? Não, dentro de casa. Ajuda a mamãe. Ajuda a mãe a carregar o sacola, ajuda a mamãe a lavar a louça, ajuda a mamãe a arrumar a casa. Eles têm Eu tenho netos com 5, com 6, com 10 anos, que eles dão um show de tecnologia. Cara, eles não podem ter uma atividade que ganha um trocadinho para eles terem vontade e aprender a lidar com dinheiro cedo. A educação financeira e a educação empreendedora devia acontecer no primário, para as crianças já nascer forte, como nasce em alguns países que eles chamam de desenvolvidos. Você precisa preparar a criança cedo, ela nasce com potencial para fazer o que ela quiser. Eu acho que um dos grandes privilégios que eu tive foi poder trabalhar registrado com 13 anos de idade. Um dos grandes privilégios que eu tive foi ter conseguido trabalhar com 8 anos por necessidade. Então, eu consegui me fortalecer lá atrás, na base. Eu acho um erro hoje colocar as crianças na bolha, não darem sentido à vida deles, não deixarem eles saber o que é vida real. E quando eles fazem 17 anos é que eles podem trabalhar. E aí aqui no nosso país ainda tem um problema, porque nessa faixa etária ele precisa prestar o serviço militar, a empresa não quer pegar ele porque não quer problema. E aí o que ele acontece? Ele só lá na frente, depois de passar o serviço militar, é que ele consegue ter o primeiro emprego. O cara já tem filho, o cara já tem família, ele já faz filho desde os 13, 14 anos. Você estragou a vida do cara. E aí vem aquela coisa das pessoas mal intencionadas e adota esse cara e põe esse cara para fazer coisa errada. Porque para fazer certo a lei não permite. Então, na realidade, eu sou a favor de você começar a levar. Meu filho foi trabalhar comigo quando eu tinha 7 ou eu tinha 9 anos. Se tornaram pessoas extraordinárias, boas pessoas. Hoje são bons empresários porque aprenderam cedo. Eles são jovens, bons empresários e têm boa escolha para os filhos. Gente, todas as vezes que eu fali, que eu fracassei, que eu quebrei, eu falo, gente, eu não quebrei. Eu não fali, não fracassei. Eu considero que eu fiquei sem dinheiro. Mas eu era tão forte nos meus valores de base, eu acreditava tanto, eu tinha tanta resiliência, eu tinha tanta noção de que desistir não era uma opção, aquilo era um aprendizado, era um recolhimento, um fortalecimento dos anticorpos para o próximo ciclo, para a próxima fase. Isso fez com que eu entendesse e acreditasse que não tem tempos difíceis. E não tem problema maior que você. Os tempos são diferentes e os problemas são menores que você, porque você é o criador do problema. Então, se as crianças começarem a ter essa orientação financeira, essa noção de como é que você vai ter orientação financeira, educação financeira, se você não sabe nem de onde veio o dinheiro? Deixa eles saberem. Meus filhos foram trabalhar comigo para saber onde é que eu achava dólar. Como achar dólar? Olha o que tinha na cabeça da criança. Achava, onde é que o senhor pega isso? Como assim pega? Eu vou te levar para saber onde é que eu pego. Levei ele para trabalhar no lugar, no departamento mais inóspito da empresa, que é o lavador. Então, e eles entenderam que ali ganhava dólar, e tiveram prazer, e pegaram gosto em trabalhar num lavador. Então, você vê como é que um lavador de autopeça. Então, assim, você vê como é que você consegue fortalecer uma criança desde pequenininho. Agora, nós precisamos parar com essas fantasias, essas teorias, e que o psicológico, não sei o quê. Cara, as crianças mais resilientes, os seres humanos vencedores, os melhores exemplos que nós temos, todos eles começaram cedo.
Então, nós não vamos pegar essa referência. Não tem nenhum grande cara na vida que começou depois dos 18, tá? Sim. Todos começaram cedo. Geraldo, uma questão também no mundo empresarial, assim, que o empresário tem que ter é a questão de otimismo, né? O otimismo, ele pega um pouco, tira um pouco do medo do empresário, né, de seguir em frente e tal. A sua base de otimismo, assim, na sua vida é o quê? Você tem alguma base religiosa que traz isso para você, ou a sua base vem da família? De onde vem seu otimismo, assim, para estar lidando com o dia a dia empresarial? Minha base é a fé. Para mim, fé é você falar, eu tenho fé. Então, mas você acredita? Então, se você acredita, você é otimista. A fé vem do acreditar. Se você tiver fé de verdade, você não vai ser pessimista. Se você tiver fé de verdade, não é possível que Deus precise sacanear você. Então, assim, você não tem fé, você não acredita que tem uma energia que sobrepõe a nossa, que eu chamo de Deus? Então, que dúvida que você está, então? Se você tem fé, acredita e vai. Para mim, isso é otimismo, tá? Então, eu sou extremamente otimista, porque eu sou extremamente crente, ou seja, eu tenho fé. Então, eu não tenho o menor espaço para o pessimismo. Eu não uso a palavra correr atrás. Eu não consigo imaginar que o não eu já tenho. Eu corro para onde eu precisar ir, dou o primeiro passo a hora que precisar, mas nunca atrás. Eu sempre entendo que o caminho está livre, então o primeiro passo é meu. Eu estou na frente. E o não eu já tenho. Essa palavra é altamente negativa. Eu acho que eu já nasci com sim, senão eu não estava aqui. Então, sim, eu já tenho, o resto é comigo. Então, essa coisa do otimismo, eu tenho até um livro, O Poder da Positividade, é a minha fé colocada em prática. Tá? Falar um pouquinho do Brasil agora, Geraldo. O Brasil, eu vejo muita gente aqui, principalmente no interior, assim, igual eu moro aqui, muita gente saindo para os Estados Unidos, né, para tentar uma condição financeira melhor, né, comprar coisas aqui no Brasil. Como que você vê o Brasil, assim, para empreender? O melhor lugar do planeta. Nós temos um continente altamente beneficiado, altamente privilegiado por conta do clima. Nós temos o melhor clima do planeta. Nós temos a melhor quantidade de terra produtiva do planeta, a melhor reserva de minério do mundo. Nós temos as florestas que traz oxigênio, que não tem dinheiro que compra. Nós temos a água doce, que vale mais que petróleo. Então, e tem uma população que não ocupa nem 20% do continente que nós temos. Está tudo por ser feito, tudo por ser explorado. E o brasileiro é extraordinário, porque nós temos esse espírito de resiliência, esse espírito empreendedor. A prova disso é que nós temos 10% da idade da Ásia e nós estamos entre os 10 melhores do mundo. Então, nós somos muito bons. O que nós precisamos? Ter uma educação de informação, uma informação mais precisa, mais voltada para fortalecer e não para enfraquecer. Uma mídia que informe para nós que nós podemos e não que nós não podemos. Então, a mídia que fale que nós temos um governo em desenvolvimento e não um governo péssimo. A mídia que fala que nossa sociedade está crescendo e se organizando e não dizendo que ela não presta. A mídia dizendo que a nossa educação está se aprimorando e se nós nos dedicarmos a educar os filhos, nos educar. E nós mesmos sermos o protagonista, nós mesmos fomos os empreendedores da educação, começar dentro de casa. Nós não ficamos esperando que um governo apareça e melhore a educação. Nós melhoramos a partir da educação dos nossos próprios filhos. A hora que nós começarmos a ter essa mudança de mentalidade, começa a transformação. Esse é o melhor lugar que tem para empreender do mundo. E nós temos o espírito empreendedor nato. O brasileiro é empreendedor por natureza. Então, não tem que sair daqui para país nenhum. As pessoas saem daqui, vai para a Ásia, vai para os Estados Unidos, Japão, agora estão falando em ir para Dubai. Para ser o quê? Para ser escravo? Trabalhar 16 horas por dia? Não ter benefício? Trabalhar em condição ilegal? Cara, se você estiver disposto a fazer isso aqui, você fica milionário aqui. Por que lá eles fazem isso e aqui é tão complicado? A primeira coisa, quando você vai fazer uma entrevista no RH aqui no Brasil, aqui onde nós estamos, a cultura está tão contaminada, e não é que nós somos ruins, a cultura foi contaminando. Então, a pessoa chega lá com um cabresto e diz, quais são os benefícios? Como assim benefício? Você não quer o emprego? Você quer benefício? Assim, gente, limitando as pessoas a não usar o poder que ela tem. Então, para mim, não tem nenhum lugar que eu trocaria do mundo para empreender que não fosse aqui. Eu acho que é um equívoco você mudar de endereço. Você precisa mudar a mentalidade e mudar seus valores.
Tô fazendo seu vídeo aqui, um especial de Natal hoje, né, Geraldo? Queria que você passasse aqui pra gente finalizar uma mensagem de Natal, principalmente aqui pra minha cidade de Mantena, né? E eu queria que você falasse também, pensasse um pouquinho assim, como que era a sua mesa de Natal, lá no início, na sua vida humilde ali de criança, e o que que mudou na sua mesa de Natal hoje aí junto com a sua família? Ah, gente, olha que interessante. Matena, né? Mantena. Bantena. Isso. Ai, que legal, Bantena. Gente, Bantena, olha para a cabeça. Lembre antena. Você Isso. abre e forma, compartilha, repete o sinal. Passe a repetir sinal positivo. E aproveite esse Natal e faça uma coisa que é ter um Natal extraordinário, como foram todos os meus natais. O que, que eu tinha de melhor no Natal? Eu tinha a mãe em volta, a fé, que arrumava ali um cantinho que tinha um matinho, tinha uma imagem que a gente refletia que era a imagem divina, e a gente orava por aquilo, e tinha alguma coisa na mesa que a gente se alimentava, qualquer coisa. Mas, na realidade, a força do Natal, para mim, estava nos valores, na união da família. A mãe abria a oração e a gente orava na virada, na entrada do Natal. Aquilo, para mim, tocava fundo. E a gente tinha uma coisa chamada em Minas, que é a folia de rei. E a gente tocava, e hoje, quando toco a folia de rei, eu choro. Porque aquilo me remete à minha infância, que eu era muito feliz e eu tinha mãe. O que, que mudou de lá para cá? Do Natal de lá para cá? Cara, eu comecei a entender mais o espírito de Natal. Então, nós nos reunimos, eu consigo juntar a família, e nem a mãe eu sinto ausente, porque cordão umbilical só se corta fisicamente. A minha mãe se tornou imortal. Ela tem uma sementinha no meu coração e na minha mente. Então, ela se põe presente no Natal, e eu reúno da minha mãe até os netos. Nós fazemos uma mesa, e eu nem olho o que tem para comer na mesa. Eu fecho os olhos e me remeto lá no mesmo Natal lá atrás. A força, a união da família, a espiritualidade, e você se encontrar com Deus que está dentro de cada um de nós. Eu mudei só de endereço, eu não mudei meus valores. O meu Natal é extraordinário, desde pequenininho, porque a referência de Natal para mim não é o que tem na mesa, é o que tem no coração e na mente de cada um de nós. Massa demais. Geraldo, quero te agradecer muito, eu aprendi muito com você aqui. Quer passar alguma rede social, divulgar alguma coisa? Fica à vontade, o espaço aí é seu. Gente, olha, eu gosto de ajudar as pessoas a empreender. Então, toda segunda-feira, 8h30 da manhã, eu abro uma live chamada Segundô, para fortalecer as pessoas, para eles perceberem que o que eu faço, qualquer um pode fazer, e é o que eu estou fazendo aqui agora. Não é a minha história, é o que eu estou fazendo com a história. Não é o brilho que vem em mim, é o jeito que eu passo as palavras para as pessoas perceberem que o brilho está nela, para ela olhar para ela. Então, eu faço isso no Segundô para fortalecer o espírito empreendedor que está dentro de cada um de nós. As pessoas melhorarem a própria vida. Não vendo nada, não tem um produto. É um programa feito para ajudar as pessoas. Toda segunda-feira está no Instagram e no YouTube. @Geraldo Rufino. Geraldo A. Rufino. Vocês vão achar isso facinho. Agora, essa é a minha rede. Vocês vão me achar com facilidade na rede, porque a gente está em muitas redes, fazendo muita coisa para ajudar as pessoas. E eu queria agradecer esse carinho. Eu sou mineiro, eu tenho orgulho danado de ser mineiro, orgulho absurdo de ser brasileiro, e todas as vezes que eu penso que nós podemos fazer alguma coisa ou melhorar, eu entendo o seguinte, que essa energia, ela está, assim, fortalecida dentro de cada um de nós. Então, dê o primeiro passo, aproveita quando? Hoje. Não espera o Natal, não espera a próxima segunda-feira, não espera uma data, porque não é regime, é atitude. Você ver um papo nosso com essa entrevista, e as pessoas olhar para dentro e entender o seguinte, o que, é que o Rufino tem que eu não tenho? Então, é a atitude de começar. Você precisa dar o primeiro passo, porque o resto, tudo você pode, copia, e você consegue aprimorar a sua vida, pôr a máscara em você e cuidar do próximo. Evolução humana, se tornar um ser humano melhor, e um ser humano melhor vai ser bom em tudo que ele faz. Então, gente, olha para você, e a hora que você enxergar você vai enxergar duas coisas em você. Um Deus que está aqui, que é uma criança que está com você desde os 6 anos de idade, que você está abandonando ela, não está sorrindo para ela, não está ativando ela, porque ela está aí porque ninguém mudou de personalidade, e você está com essa sua melhor versão, desde pequenininho. É a minha força, a minha melhor versão. Está na minha mente e no coração. Eu nunca mudei a minha idade mental, meus 7 anos. E aí depois você vem para outra fase, que é o seu aprendizado, que você tem armazenado.
A hora que você juntar essas duas coisas, você vai descobrir que tem um gigante aí dentro. Que você pode o que você quiser, principalmente quando você desperta a primeira criança e dá o primeiro sorriso. Aí você acessa o que tem armazenado e você descobre que você tem tanta coisa que você pode usar em prol de si e do outro, que você descobre que você tem um gigante, que você pode fazer isso servindo, atendendo. Isso é o espírito empreendedor. Eu queria que vocês gravassem. E amanhã de manhã, para que isso vá para a prática, você só precisa olhar para a luz do dia e lembrar que você ganhou 24 horas. Mais um diamante para lapidar. Agora é com você. O que aconteça o melhor. Massa demais. Obrigado, viu, Geraldo? Obrigado. Eu que agradeço o Feliz carinho e Natal, o viu? convite. Feliz Natal para você, para sua família, saúde 2025 aí, seja próspero aí para vocês, viu? Já está sendo, está aqui dentro. Obrigado. Até mais. Deus abençoe. Eu espero que as pessoas não esperem 25. Cara, você quer começar? Empreender a mente, o coração, empreender, ter o espírito empreendedor, querer servir, querer atender, querer fazer alguma coisa para deixar um legado, querer se tornar imortal, que ficar na mente e no coração das pessoas que você convive. Quando é que você começa? Agora. Aqui nesse bate-papo, olhando essa entrevista, se tiver a atitude de olhar para dentro, você vai achar uma válvula que desperta você a começar. Aí você faz com amor, com paixão, com gratidão, põe o pé com humildade que Deus põe no chão. E você vai se tornar um ser humano melhor. Isso aqui é uma oportunidade, gente. Qual que é o segredo? Você ter humildade de ouvir, refletir, compartilhar com mais alguém. Um beijo. Um abraço, viu? Até mais. Outro para você. Fica com Deus.